Bom dia a todos, vamos continuar com a nossa disciplina de fitossanidade e vamos falar nessa segunda videoaula continuar falando sobre a ordem Coleóptera. A gente vai falar sobre as principais pragas dessa ordem, as principais pragas agrícolas, como também as principais famílias. Acompanhem e vamos lá. Nessas figuras a gente pode observar que tem as principais pragas agrícolas, começando aqui pela vaquinha, chamada também de brasileirinha, porque ela é verde e amarela. Então, os adultos dessa brasileirinha ou vaquinha, elas se alimentam de folhas e flores, enquanto que as larvas se alimentam das raízes, inviabilizando-as para comercialização e afetando assim diretamente a produção. Já aqui o bicudo, também chamado de bicudo do algodoeiro, Antomonas grandes, é o besouro da família dos curculinódeos de coloração cinzenta ou castanha e mandíbulas afiadas, utilizados para perfurar o botão floral e a maçã do algodoeiro. É a principal praga do algodoeiro. No caso, esse inseto, ele tem grande capacidade de se reproduzir, podendo existir gerações múltiplas durante uma única safra, o que pode causar prejuízos fatais à produção. O Nordeste já chegou a ter 2 milhões de hectares de algodão, e hoje restam apenas 350 mil, exatamente por conta do bicudo, que acabou com o algodoeiro. A convivência com o bicudo geralmente determina maiores riscos à cultura, ao ambiente e até mesmo ao homem. Neste caso, por intoxicação devido ao uso intensivo de inseticidas. Então, se utiliza muito inseticida para tentar matar o bicudo e acaba tendo intoxicação, né? O pessoal que aplica de forma indevida, lógico. Aí vamos lá para a letra C, o caruncho, chamado também de carcoma, gorgulho, em Portugal. É a designação comum a diversos insetos coleópteros pentâmeros que pertencem à família Bruchidae. Por serem fitófagos, que se alimentam, no caso de plantas, alimentam-se, por exemplo, de cereais e feijão armazenados, reduzindo ao pó, razão porque são considerados insetos daninhos. Não sei se vocês já viram dentro de vocês abriram, sei lá, um arroz, um milho e encontraram esse inseto, esse caruncho. Então, vamos falar agora sobre o serra-pau. O serra-pau, que tem essa antena bonita, né? Os besouros serradores de madeira constituem um grupo de inseto praga com a preferência para espécies florestais. Os principais representantes desse grupo são da família Cerabicidae. Os danos são oriundos de comportamento do inseto adulto de serrar, ele serra mesmo o galho ou tronco, e das larvas que cavam galerias. Então, o adulto ele serra o tronco ou galho e a larva ela faz as galerias, né, provocando a redução na produção de casca e lenho nas plantas de acácia negra, por exemplo. O ataque da praga em plantas jovens ou quando se dá no ramo principal ou ponteiro pode provocar a morte da planta. Já os corós, que está aqui na letra E, aqui é o macho do coró e aqui é a fêmea. Os corós, eles são larvas de solo que apresentam o corpo em forma de C, no caso a larva, né? De cor esbranquiçada e a cabeça e os 3 pares de pernas mais escuros. O potencial de dano é maior em cereais de inverno, cujo ciclo de desenvolvimento coincide com esse período, embora também possam danificar culturas de verão, como podemos citar, sei lá, a soja ou semeadas precocemente como milho. Os danos de corós em trigo são potencialmente grandes, tanto no caso de coró das pastagens como no coró do trigo, uma vez que o trigo ele é plantado na época em que as lavas apresentam sua maior capacidade de consumo. As culturas em que as lavas, no caso aqui, que é a lava arame, que é a letra F, as culturas, no caso que a lava arame assume importância econômica, são arroz, a batata, o fumo, milho, pastagens e trigo. Nessas culturas, as lavas elas atacam as raízes, podendo provocar a morte da planta. Essas lavas elas possuem especial importância na cultura da batatinha, que pode acarretar sérios problemas para a comercialização da batata. Tá bom, gente? As lavas também possuem hábitos subterrâneos, atacando as raízes e os tubérculos das plantas. No caso da batata, que é bem importante também essa cultura na batata. Causa muito dano. As torceiras também atacadas são facilmente observadas no campo por elas, que é a lava arame. Então, essas aqui são as principais pragas agrícolas da ordem Coleóptera.
causa um dano horrível se deixar ficar por muito tempo e não controlar. Aqui vamos começar a falar sobre as famílias, as principais famílias de importância agrícola, né, da ordem Coleóptera. Lembra lá que eu falei? Reino animal, filo artrópoda, classe insecta, a ordem, no caso aqui Coleóptera, aí vem a família. Então, essa família Scarabidae tem mais ou menos 25 mil espécies, variam grandemente em coloração, tamanho e hábitos. Corpo em geral é pesado, com antenas lameladas e pernas anteriores fossoriais. São larvas subterrâneas, as larvas, também chamadas de pão de galinha. Os besouros mais conhecidos dessa família são os escaravelhos ou rola-bosta, que são coprófagos, ou seja, alimentam-se de fezes de outros animais. Muito gostoso. Esses insetos desempenham função importante no ciclo da matéria orgânica. Por quê? Porque eles ficam rolando, né? Rolando o cocôzinho, enterrando as fezes, adubando assim a área e auxiliando na decomposição da matéria orgânica. Olha que legal, né? Então, os besouros da subfamília Scarabidae são popularmente conhecidos como escaravelhos ou rolabostas, como eu já disse, uma referência ao hábito de remover e manipular em formato esférico porções das fezes de mamíferos. Eles fazem essa bolinha aqui, ó, de cocôzinho. Então, essas bolas de massa fecal são transportadas e enterradas em ninhos ou galerias cavadas pelos próprios rolabostas, que é a utilização para nidificação e alimentação das larvas e adultos. Então, ao observar esse comportamento associado à emersão de indivíduos jovens, os egípcios antigos passaram a utilizar escaravelhos como símbolo de ressurreição, usando-os como amuletos e também esculpindo-os em tubas e sarcófagos, né, de grandes faraós. Ainda com relação à ideia de ressurreição, os egípcios eles acreditavam que o sol nascia e morria todos os dias e que uma das formas de Deus do sol se transformava em um besouro rola-bosta. Olha aí a ideia do pessoal, a fim de rolar o sol de um lado. Pois é, gente, olha a importância aí do rola-bosta para os egípcios. Apesar de claramente não estarem relacionados ao movimento da Terra em relação ao Sol, os besouros rola-bosta possuem uma relação interessante com nossa galáxia, uma vez que são os primeiros animais conhecidos por usar a Via Láctea para orientação. Então é isso aí, gente. Como vocês podem ver, eles são muito importantes na matéria orgânica, porque ficam rolando aqui, né, os excrementos e adubando o solo. Vamos continuar falando sobre as famílias aqui, a família das joaninas bonitinhas, família Coccinellidae, mais de 5 mil espécies, muito utilizado no controle biológico, as joaninhas. Tem como premissa o controle de pragas agrícolas a partir do uso de seus inimigos naturais, que podem ser outros insetos benéficos, predadores, parasitoides e micro-organismos como fungos, vírus e bactérias. Então, a joaninha, ela é nossa amiga, né? A amiga do agricultor, do produtor, porque ela faz esse controle biológico. Em muitos casos, utilizando agentes de controle biológico, dispensa-se o uso de inseticidas químicos que podem ser tóxicos para o ambiente e para o homem, incentivando assim também a agricultura biológica. Então, as joaninhas, ela tem tudo a ver com o controle biológico de pragas, porque elas são ótimos agentes de controle biológico. Elas são besouros que, em suas fases diversas, se alimentam de afídeos, que são os pulgões, como também mosca de fruta, piolhos, cochonilhas e outros insetos que causam danos às plantas e também causam esse desequilíbrio. Não sei se vocês já viram aqui, mas isso é chamado de pulgão. Esse aqui é o pulgão. As joaninhas controlam a população desse inseto praga de forma muito eficiente, tá? Uma joaninha, por exemplo, sozinha, ela é capaz de se alimentar de 50 a 200 pulgões. E a variação depende da espécie de joaninha. Por isso, elas são muito utilizadas para realizar o controle. Família Crisomelida, 35 mil espécies. Os besouros são bem coloridos, ou chamados também de vaquinhas verde e amarela, a brasileirinha. O que é que elas fazem? Elas são pragas agrícolas
quando estão em alta quantidade, né, na cultura. Então, elas fazem o que? Elas rendilham as folhas e são aparentadas com os cerabicídeos, mas têm antenas muito mais curtas e são menores e mais ovais. Muitas espécies são pragas sérias, no caso a espécie diabrótica especiosa, que é a mais conhecida da vaquinha. Quais são os danos? A larva se alimenta das raízes e interfere na absorção de nutrientes. Então, ela adulta, ela sai mastigando, né, as folhas e como larva também interfere, se alimenta das raízes, interfere na absorção de nutrientes e também reduz a sustentação das plantas. O ataque ocasiona um acamamento das plantas em situações de ventos fortes e de alta precipitação pluviométrica. Então, aqui, as vaquinhas elas são bem conhecidas nas culturas como pragas. Lembrando aqui que a gente viu nas aulas presenciais que o inseto só é considerado praga quando ele causa um certo nível de dano econômico na cultura, tá ok? Então, a família Curculionidia, 50 mil espécies. Família dos gorgulhos, não sei se vocês já ouviram falar, já encontraram isso aqui dentro do seu cuscuz, dentro do seu milho. Então, são muito comuns e de larga distribuição. O bico apresenta muita variação em tamanho e forma, são praticamente todos fitófagos e muitos são sérias pragas. Muitas espécies, quando perturbadas, deixam-se cair ao solo e permanecem imóveis por algum tempo. Aqui é o bicudo, tá, gente, que eu falei lá nos slides passados. Ele também é da família Curculinóidea. O pessoal chama de gorgulho, mas ele é chamado de bicudo. Ele faz essas pontuações na maçã, que é a maçãzinha do algodão. E aí, essa maçãzinha, ela cai e o algodão vai-se embora, né? No caso, vai-se embora, cai no chão, então não vai ter algodão. Então, o ataque de pragas é um problema para a lavoura. Muitas espécies, quando perturbadas, deixam-se cair ao solo e permanecem imóveis por algum tempo. Aí, quando você planta de novo lá, vem elas de novo para acabar com sua plantação. O ataque de pragas é um problema para a lavoura e ele não termina com a colheita. Estima-se que até 10% do que é produzido pode ser perdido durante a armazenagem de grãos devido às pragas. Então, gente, vocês estão produzindo milho, arroz, feijão, plantando, acompanhando, e aí no final, na hora de aí vocês, tá bom, produziu bem. Aí no final vocês vão armazenar em silos, ou seja, onde for. Tem também as pragas de pós-colheita, no caso os gorgulhos. Tem que prestar muita atenção, porque estima-se que 10% do que é produzido pode ser perdido nessa parte aí. Então, no Brasil, indústrias alimentícias têm negado cargas com a presença de insetos vivos e mortos. Além disso, requisitos fitossanitários atestando que o produto é livre de pragas também tem sido cada vez mais exigido pelos países importadores. Em unidades armazenadoras, as sementes elas podem se tornar inviáveis ao plantio e comprometer a safra seguinte caso sejam atacados por um inseto praga. Os gorgulhos dos cereais, por exemplo, eles são considerados a principal praga de armazenamento na cultura do trigo. Esse inseto é popularmente conhecido como gorgulho ou besouro dos cereais e farinhas. Já o gorgulho do arroz e do milho são espécies muito semelhantes quanto à morfologia e podem ocorrer juntas na massa de grãos ou sementes. Então, aqui são os gorgulhozinhos fazendo esse buraquinho e comendo os grãos. Então, é isso, gente. Nós finalizamos a nossa videoaula e qualquer dúvida estarei no Classroom e nos grupos de WhatsApp. Bons estudos a todos e tenham um bom dia.